Olá, bom dia. A Notícia de Frente desta quarta-feira, dia 6, está no ar. E aqui ao meu lado, o Lúcio Sorge e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Eu quero começar uma notícia de frente desta quarta, falando da proposta do Pacto Federativo e das 3 propostas de emenda à Constituição enviadas pelo governo ao Congresso. São elas a PEC do Pacto Federativo, que dá mais recursos e autonomia financeira para estados e municípios, a PEC emergencial, que cria mecanismos emergenciais de controle de despesa pública para a União, estados e municípios, e a PEC dos fundos políticos, que extingue a maior parte dos 281 fundos públicos e permite o uso de recursos para pagamento de dívida pública. Antes da gente comentar esse pacto, eu quero colocar aí a fala do ministro Paulo Guedes. Temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. Assim como Vossa Excelência, este parlamento, esta legislatura foi eleito para fazer as coisas acontecerem. E eu não tenho dúvida que esse parlamento será considerado o parlamento mais reformista da história do Brasil. Tenho certeza que o seu coração é essa casa. A sua relação construída com os brasileiros, ela saiu da Câmara. Não deseja a minha cadeira. Não! Ela é de criptonita. Não, eu estou desejando para o senhor sucesso. Na verdade, a fala aí foi do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ao lado estavam, após a assinatura, o ministro Paulo Guedes, também o Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil. Agora, essa PEC, esse pacto, na verdade, federativo, pode-se dizer que vai ajudar em muito a dívida dos estados, Antero e Lúcio? Bom, na verdade, aí foi uma rasgação de seda, né? É. Foi uma comemoração com o presidente Jair Bolsonaro. Eles não entraram no mérito do Pacto Federativo. Tem muita coisa boa no pacto. Enquanto você tem várias coisas que o governo está propondo. Por exemplo, o governo propõe fundir municípios. Regra atingiria uma quase em cada 4 cidades. Quer dizer, o projeto sugere que municípios com menos de 5 mil habitantes e arrecadação própria menor do que 10% da receita total sejam incorporados aos municípios vizinhos. Aqui em Mato Grosso, Antero, só para contribuir aí com o seu comentário, aqui em Mato Grosso poderiam acabar aí com essa reforma aí quase 40 municípios, quase. 37 municípios para ser mais exato. A proposta também restringe a criação das novas prefeituras, para diminuir gasto público, né? E ajuda também a corrigir, né? A corrigir uma irresponsabilidade que já foi, por exemplo, não só aqui em Mato Grosso, mas no Brasil todo, né? Dos deputados para querer fazer média com cabos eleitorais em determinados distritos, determinadas regiões, criava o município por interesse político eleitoral, porque eles criavam municípios que não tinham condições de sustentar os gastos básicos, né? Quanto mais atender às necessidades da população. O Brasil tem mais de 5 mil municípios. Segundo o governo, 1.254 municípios se encaixam nessa proposta. Quer dizer, deixariam de existir. E essa proposta, eu quero só advertir, porque o político não costuma decidir de acordo com a racionalidade administrativa. Ele costuma decidir de acordo com a pressão para ter o voto. Então vai ter muito político tentando manter realmente municípios inviáveis. Não só no estado de Mato Grosso, como no Brasil inteiro. Aqui em Mato Grosso eles querem aumentar o número de municípios. Eles querem criar novos municípios, ainda que não tenham condições de sobreviver. Então essa é uma das propostas do Pacto Federativo. Tem outras propostas, né, que o governo está mandando
E uma delas é mandar até 500 bilhões para os estados e municípios. A PEC do Pacto deve transferir até 500 bilhões a estados e municípios, que é tudo dentro da promessa de campanha do Jair Bolsonaro. Menos Brasília e mais Brasil. Menos dinheiro onde não precisa e mais dinheiro onde vive o cidadão. Eles querem mandar, e essa é uma grande notícia para estados e municípios, eles querem mandar mais dinheiro para os estados brasileiros. Nesse pacto federativo, deve transferir entre 400 a 500 bilhões a estados e municípios, nos próximos 15 anos. Isso garante finanças sólidas para a República e descentraliza recursos. Isso dá uma força danada para a democracia, porque nós não vamos ter prefeito pedinte, prefeito esmoler, nós vamos ter prefeito para poder realmente administrar com autonomia os seus municípios. Apesar de destinar, Antero, mais recursos para os municípios, o projeto do governo aqui, ele cria uma condicionante que é muito, muito importante e que pode ser aprovado aí, dar resultados muito positivos para a população. O que é que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo o seguinte, que apesar de liberar mais recursos para estados e municípios, a proposta aí da área econômica, ela vai proibir, impedir gastos adicionais dos estados e municípios em pessoal e custeio, para que essas transferências adicionais feitas pelo governo sejam utilizadas para investimentos e redução de dívidas. O que é estabelecer uma austeridade na gestão pública brasileira, né? Outra questão importante do pacote. O governo apresentou proposta que autoriza corte de jornada e salário dos servidores. Aí ele partiu firme para reduzir salário de servidor público. 25% dessa redução, né? Seria em 25%. Ele inclui uma proposta que autoriza a redução de jornada e salário dos servidores. A chamada proposta de emenda à Constituição emergencial também prevê uma redução dos benefícios tributários concedidos pelo governo e traz um mecanismo que pode derrubar os gastos do governo com saúde e educação. Aí eu já não acho bom, né? Diminuir gastos com saúde e educação. Pois é, tem outros pontos aqui, como a partir de 2026, a União só será fiadora, concederá garantias a empréstimos de estados e municípios com organismos internacionais e não mais com bancos. E também prevê a transferência dos royalties e participações especiais a todos os estados e municípios. E ainda tem mais um ponto sobre essa questão da ajuda da União. A União fica proibida de socorrer com crédito entes com dificuldades fiscal-financeiras a partir de 2026. E uma outra informação. Isso pode ser uma notícia ruim para Cuiabá, né? Porque Cuiabá já tinha sido rebaixada de B para C, né? Pelo Tesouro Nacional. E agora saiu o índice Firjan. E Cuiabá foi rebaixada para 0. Quer dizer, sem capacidade de responder pelos endividamentos. O índice Firjan, que analisa a economia em todo o Brasil, Firjan é Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. E essa Federação das Indústrias do Rio de Janeiro é um dos índices mais respeitados pelos analistas econômicos do Brasil inteiro. Então, isso vai pegar Cuiabá. Quer dizer, vai pegar Cuiabá, que pode ter alguns... O índice, o que você coloca aí, só para ficar bem claro, o índice da Firjan para Cuiabá é bem pior do que o rebaixamento da nota da Secretaria do Tesouro Nacional. É mais grave. Já rebaixou ainda mais. Não, a Secretaria do Tesouro Nacional já proíbe o governo, por exemplo, aquele rebaixamento de B para C, já proíbe o governo, por exemplo, de avalizar aquele empréstimo de 115 milhões de dólares. O governo já não pode avalizar, porque caiu, o Cuiabá caiu na gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas se o empréstimo for empréstimo interno, local, pode? Pode. O empréstimo interno pode. Por exemplo, o dinheiro do Banco do Brasil foi liberado.
E há a possibilidade de liberar o dinheiro para asfalto no BNDES. Mas tem mais um outro Mas empréstimo de agora 100 veio milhões. o Paulo Guedes aí e ameaça trancar. É isso que eu estou dizendo. De que 100 para o ministro- município. Sim, 100 milhões para o município. Pois é. Empréstimo interno, Empréstimo não é? interno. E aí Está lá na Câmara, me Não, parece que sim, já foi enviado para a já Câmara. foi de enviado para a Cuiabá. Câmara, vai ser aprovado, porque o Emanuel tem maioria na Câmara. Agora eu não sei como é que isso acontecerá diante do novo pacote do Paulo Guedes. E uma outra informação importante dentro desse projeto aqui do Pacto Federativo é não só a avaliação periódica aí dos benefícios fiscais de 4 em 4 anos. Uma outra informação aqui é que no âmbito federal, esses benefícios fiscais não poderão ultrapassar 2% do PIB a partir de 2026. Vamos trabalhar em cima de percentuais. O que Mato Grosso concede hoje de benefícios fiscais estaria dentro dessa meta, traçando a proporcionalidade? Eu acredito que não. Eu também acho que está muito longe dessa meta. Não, mas está muito acima. Muito acima dessa Está meta. muito acima. Então o Mato Grosso tem que ajustar muito. E uma outra questão. E isso aqui, aí, Lu, só uma explicaçãozinha. Isso aí faz parte da política liberal do Paulo Guedes. Quando ele fala assim, nós não vamos dar incentivos fiscais. Por quê? Porque essa é a receita da política liberal. Eles são contrários a dar incentivos fiscais. Os que defendem essa teoria econômica são contrários a dar incentivos fiscais. Eles acham que as pessoas precisam caminhar com as suas próprias pernas. Então, esse negócio de dinheiro no Banco do Brasil subsidiado, isso vai acabando aos poucos no governo Bolsonaro. E aí teve, por exemplo, o deputado federal Neri Geller, né? Defendendo um dos aí líderes a questão da Lei Candir. A questão da Lei Candir. Diz que ela não será prejudicial apenas para Mato Grosso. Ela vai causar um prejuízo muito grande para o país. Porque o Brasil não se acostumou a atuar na livre concorrência. O que eles estão querendo é dar um choque de capitalismo, que foi o discurso com o qual se candidatou Mário Covas. Mário Covas falava em 1989, o Brasil precisa de um choque de capitalismo, da livre concorrência. Qual concorrência que é pública e é livre? Aí é o seguinte, aí tem todas essas medidas, praticamente aqui, a maioria delas são medidas positivas, pensando no Brasil de amanhã, para melhorar a situação do país. Aí eu só quero saber o seguinte, vai em cima aí do funcionário público. Vai ter funcionário público, ataca o funcionário público. Para reduzir jornada de funcionário, o que mais que vai reduzir, que você falou? Reduzir o salário. O objetivo aí é reduzir o salário do servidor público, na sequência, ao longo dos anos, aos mesmos níveis da iniciativa privada. Quer dizer, então assim, é um governo que elegeu. Né, o funcionalismo público para realmente... E quer fazer uma... Não vai poder promover também os funcionários com exceção dos serviços exteriores, judiciário e membros do Ministério Público, polícia e policiais militares. Ou seja, não haverá mais a promoção desses funcionários, exceto nessas categorias. O governo quer reduzir despesas, cortar gastos, para que sobrem mais recursos para investimento. Aí eu só tenho uma perguntinha básica. Eu ouvi ali agora há pouco, nós vimos aqui, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Aí eu me lembro do seguinte, e aí, eles vão mexer também com as mamatas dos poderes da República, que gastam uma fortuna, tem muitos privilégios, muitas mordomias. Vão mexer com esse pessoal também ou não? Ou só vai mexer lá na ralé? Parece. Na ralé, me desculpe o termo, né? Quer dizer, vou mexer com a classe mais baixa do funcionalismo. De menor poder de decisão. De menor poder de decisão. Para ficar... Porque com essa turma aí é difícil mexer, não é? Para fazer justiça ao seu apelido de elegância da notícia. Isso. Mas olha, repetindo, eu acho que é muito importante isso que você falou. Eu acho que é bom repetir. Quem é que vai
ter possibilidade de ter aumento, de ter reajuste. Quais são as categorias? Ministério Público. O que pode ter a promoção, né? Que são as categorias com serviços exteriores, judiciário. Peraí, relação de serviços exteriores. Isso. Está correto isso. Porque essa é uma função essencial do Estado brasileiro. Aí não tem como. Aí é a União que tem que atuar nisso. Membros do Ministério Público e Judiciário. Membros do Ministério Público e Judiciário. O pessoal, a caneta do pessoal é forte. Policiais e militares também. É a turma do Bolsonaro. E que implique atribuição de função. Não, policiais e militares que impliquem atribuição de função. Pois é, eu sinto que aquilo que os japoneses reverenciam não está na lista, né? Professores. Não. Né? Não tem professores, não tem nada disso. Então, assim, é a política liberal. E a outra coisa que eles vão fazer também é acabar com a estabilidade no emprego. Daqui para frente, quem entrar agora no serviço público não mais terá estabilidade no emprego. Pelo menos eles estão tentando aprovar esse pacote. Eles acham que aprovam esse pacote até junho. Eu não sei não. Eu acho que é uma intenção do governo brasileiro, mas o ano que vem nós temos eleição municipal. Para a pessoa se disputando a eleição municipal. Com E aí pacote... o Congresso Nacional decidindo que 1.254 municípios estão fazendo uma eleição de mentirinha, porque os municípios vão acabar. Como é que se comportará a Câmara dos Deputados? Eu acho que esse pacote vai possibilitar muita discussão, né? Muita discussão mesmo. Agora, uma coisa está muito clara, né? Os servidores, mais do que nunca, terão que se organizar para fazer um debate elevado, de alto nível, sem xingamentos, onde possam defender direitos e onde possam defender situações. Mas eles precisam urgentemente se organizar, porque vem aí uma tromba d'água montanha abaixo. É a República se movimentando para soterrar direitos de longa data conquistados pelos servidores. É isso. E aí é o seguinte, aí na outra ponta, correndo-se o risco de manter, porque olha, Davi Alcolumbre batendo palmas aí, eu fiquei surpreso, porque na outra ponta, mas o DEM sempre risco, pensou assim. Na outra ponta, o risco é manter as mamatas e os privilégios daqueles que os governantes não têm disposição ou coragem de mexer no bolso deles. A gente vai ter que ler amanhã, depois amanhã. Isso ainda vai ser muito detalhado pela imprensa escrita, cada ponto né? que ainda não foi divulgado, também deve ter mais tem pontos. muita coisa que não foi divulgado, tem que ler o projeto inteiro, mas eu não tenho dúvida, Lúcio. Primeiro, que o Davi Alcolumbre aplaudir está sendo coerente, porque ela é do DEM. O DEM é um partido de direita. O DEM foi o antigo PFL, Partido da Frente Liberal. O DEM faz tempo que defende o liberalismo. O DEM tinha vergonha de ser o Bolsonaro. Agora não, né? Agora, com o Bolsonaro na presidência da República, esse é um receituário que o DEM defende rindo. O DEM defende rindo esse receituário. Sempre defendeu. Desde a antiga Arena, desde o PDS, desde o PFL e agora no Democratas. Né? Essa origem aí é uma origem de direita, embora eles nunca tenham se assumido como direita, mas sempre foram representantes da direita brasileira. Olha, agora eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Antero. Olha, meu destaque é o seguinte, uma medida simples tomada pelo governo Mauro Mendes, pelo governador Mauro Mendes, com apoio da Acrimate, com participação da Acrimate, e que vai dar uma tranquilidade enorme para milhares de pecuaristas em Mato Grosso. Palmas para a desburocratização, palmas para a tecnologia. Agora os produtores rurais vão poder expedir GTA, que é Guia de Transporte Animal, pelo computador. Você tem 30 touros para vender.
Você entra no computador, guia de transporte animal, venda de 30 touros, para frigorífico tal. Aí já vem lá o cálculo que você deve pagar de FETAB. Aí você já paga pelo computador mesmo, já libera o seu GTA, você já entrega para o motorista que vai carregar o boi. E passa um WhatsApp para ele. Olha, é uma revolução. Sabe por quê? Porque era uma fila interminável no INDEA para poder tirar esse tal do GTA. Então o governo está apostando na tecnologia. Hoje você já paga tudo no Detran e essa questão do GTA vai ser uma revolução no campo. Essa é uma conquista importante do governo Mauro Mendes, mas é uma conquista importante também da Associação dos Criadores de Mato Grosso, que inclusive colaboraram com o projeto. Certo. E o seu destaque, Lúcio? Meu destaque é que vale a pena fiscalizar. Passa confiança para a população. E aí acontece isso daqui, ó. Energisa bate recordes de reclamações de consumidores em Mato Grosso. No mês de outubro disparou, mas disparou para valer o número de reclamações contra a Energisa. E isso daqui é um efeito lá da CPI da Energisa. Por isso é que a gente tem cobrado que essa CPI, ela está criando muita expectativa e ela precisa dar resultados práticos e concretos para os consumidores que não suportam os aumentos abusivos nas contas de energia elétrica. Não adianta depois vir com conversa fiada. Esse dado aqui do recorde de reclamações dos consumidores de Mato Grosso no mês de outubro é resultado dessa expectativa criada pela CPI, que vai investigar e que está investigando a companhia energética aqui de Mato Grosso. Certo, daqui a pouco então a gente volta a falar dos dois assuntos e a nova direção do Tribunal de Contas do Estado toma posse em dezembro e começa os trabalhos, o mandato a partir de janeiro de 2020. Foram eleitos os conselheiros Guilherme Maluf como presidente, Domingos Neto como vice-presidente e Moisés Maciel como corregedor-geral. Os detalhes com o Antônio Carlos Silva. Não houve disputa pelos 3 cargos. As candidaturas foram únicas. Por isso, pela unanimidade de 7-0, foram eleitos como novo presidente do TCE o conselheiro titular Guilherme Maluf, como novo vice-presidente o conselheiro titular Domingos Neto e como novo corregedor-geral o conselheiro interino Moisés Maciel. Maluf e Maciel comentam sobre o impedimento constitucional de conselheiros substitutos não poderem participar da eleição. Havia um questionamento se eles poderiam votar e ser votados. Nós fizemos um acordo entre nós de que haveria sim uma votação, demonstrando que nós estamos unidos na construção dessa corte, né? Então o sinal foi muito importante e apenas com diálogo. O Tribunal de Contas ele é formado por conselheiros titulares, conselheiros substitutos e procuradores. E são pessoas democráticas que sentam no nosso órgão que nós denominamos colegiados e ali nós debatemos muitos dos problemas do tribunal. Nessa reunião de colegiado nós organizamos como seria o próximo biênio, assim como foi feito lá em 2017, quando nós sofremos a nossa maior crise. Quando lá em 2017 nós só tínhamos um conselheiro titular e 6 interinos e os demais substitutos e os procuradores. E acho que dessa vez foi muito mais fácil do que daquela vez. A nova mesa diretora do TCE tem mandato de 2 anos entre 2020 e 2021.
mas a posse dos 3 será em 16 de dezembro. Uma das primeiras medidas da nova mesa do Tribunal de Contas será uma reforma administrativa. Faremos uma reforma administrativa, recolocaremos o tribunal com os indicadores necessários para a lei de responsabilidade fiscal. Vamos procurar aproximar esse tribunal dos municípios. O presidente eleito Guilherme Maluf fala também em união interna e externa. Nossa atual mesa diretora eleita tem uma missão importantíssima e a primeira delas é fazer essa união, essa harmonia interna e buscar também uma harmonia externa ao nosso poder. Guilherme Maluf diz que assim que tomar posse como presidente do TCE, terá como uma das primeiras ações ir a Brasília, precisamente ao Superior Tribunal de Justiça. É no STJ que estão os processos que afastaram 5 conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso sob a acusação de recebimento da propina de 53 milhões de reais do ex-governador do estado, Silval Barbosa. São eles: Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, Sérgio Ricardo, Valdir Teis e Walter Albano. Deverei fazer uma visita ao Supremo Tribunal de Justiça, onde pedirei informações ao ministro sobre qual a sua programação para a deliberação dessas ações. Lógico que isso interfere em muitas ações aqui no tribunal. Tá? Então, como presidente, eu acho que eu tenho essa obrigação, fazer esse questionamento, não defender ninguém aqui, mas defender a celeridade do processo para que a gente tenha um planejamento, porque interfere sim nas nossas ações. Guilherme Maluf também comenta como é ser eleito presidente do TCE, ao mesmo tempo em que ele responde como réu ao processo da Operação Rêmora. Ela investiga o desvio de dinheiro público da Secretaria de Estado de Educação durante o governo de Pedro Taques. Tenho ciência da minha inocência, tá? De tudo isso que você está falando, só existe um processo, que é o da Rêmora, e vou responder por esse processo com muita tranquilidade, como venho fazendo, né? O delator vai ter que provar as suas acusações e, do meu ponto de vista, ele nunca vai conseguir provar. E o deputado Riva, que já foi um deputado também de referência nesse estado, está acusando toda a Assembleia, toda a classe política de ser corrupta. Então, eu vou com tranquilidade aguardar, ver se tem alguma delação, porque isso não virou delação ainda, tá? E exercer o meu papel como presidente do Tribunal de Contas. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Pois é, obrigada ao Antônio. E ele falou ali da denúncia, foi questionado pelos jornalistas, a denúncia que veio do Alain Maluf. A denúncia da Rêmora, né? A denúncia da Rêmora, só para ressintonizar o telespectador, ela é uma denúncia em que o Alain Maluf dizia que o secretário de Educação, Permínio Pinto, recebeu ordens do Palácio, mais especificamente de Paulo Taques e Pedro Taques, no sentido de atender o Alain Maluf para que pudesse se ressarcir de 12 milhões que ele, Alain, havia emprestado à campanha de Pedro Taques. E aí o Alain cita que participaram também desse grupo de empresários, um deles que indicou gente e tal, para facilitar essa fruição de dinheiro, é o que cita o Alain, teria sido o ex-deputado Guilherme Maluf. Essa acusação, essa é a suspeita, mas é isso que está sendo apurado. É isso que está sendo apurado. Isso vai ser apurado, por incrível que pareça, na primeira instância. O Guilherme Maluf, apesar de ser presidente do Tribunal de Contas do Estado, o ato aludido, o ato suspeito, teria sido praticado quando ele era deputado estadual. Portanto, ele não é mais deputado estadual, portanto, ele não mais tem a prerrogativa que tinha como deputado estadual. E também não ganhou a prerrogativa de membro do Tribunal de Contas do Estado,
porque apenas os atos praticados enquanto conselheiro do Tribunal de Contas é que vão para o STJ. E os de deputado estadual não vão mais para o Tribunal de Justiça. Sendo assim, é algo... Quer dizer, é o seguinte, para ficar mais claro ainda, Antero, o fato dele estar na Justiça Comum, na primeira instância, é porque ele renunciou ao mandato dele de deputado estadual e assumiu o Tribunal de Contas. Quer dizer, ele não ocupa mais o cargo onde, teoricamente, teria sido cometido algum tipo de ilegalidade. Essa é a explicação. Essa é a explicação. Então, vai ser na primeira instância que ele vai ser avaliado, observado, e primeiro tem que ver se a juíza vai, ou o juiz, não sei para quem vai cair, se vai aceitar a denúncia. Segundo, tem que ver qual que é a denúncia que o Ministério Público vai fazer. Apesar de ter sido homologada a delação de Alain Maluf. Não, a delação é uma coisa, mas o Ministério Público não fez a denúncia ainda. Foi homologada a delação de Silval, o ministro Luiz Fux afastou 5 conselheiros do Tribunal de Contas, até hoje não tem denúncia. É um absurdo. Isso aí, quem leu Dos Delitos e das Penas de Cesare Beccaria, sabe que isso é antecipação de pena. Tem 5 conselheiros do Tribunal de Contas que estão afastados há mais de 2 anos e não há denúncia do Tribunal de Contas. E agora o Ministério Público vem e escreve o seguinte, que esse afastamento não poderia ter sido dado por uma decisão monocrática, como foi através do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Mas continua o caso sem julgar. Então, o Guilherme Maluf, presidente do Tribunal de Contas, está absolutamente com razão. Eu não vou tomar partido nem de A e nem de B, mas eu vou pedir celeridade, o que nem é celeridade, né? Para o Superior Tribunal de Justiça. No caso aí, seria urgência. Não. Para decidir o assunto. No caso aí, seria assim, olha, decidam tardiamente, mas decidam. Né? E não elejam o dia de São Nunca como data próxima para decidir. Então, assim, eles precisam decidir. E ele toma posse daqui a um mês, né? Ele toma posse no início do ano, não é isso? Me parece que no mês de janeiro. A posse é em dezembro, mas ele assume o cargo lá de presidente. A solenidade de posse é no início de janeiro. A partir da posse, ele já estaria habilitado, no caso aí, para procurar o Superior Tribunal de Justiça. Na condição de presidente eleito, né? Na condição de presidente eleito. Né? E eu queria só registrar aqui um outro ponto aí que não deixa de chamar a atenção. Há alguns meses atrás, teve uma polêmica danada na indicação do ex-deputado Guilherme Maluf para o Tribunal de Contas, para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Teve uma polêmica, inclusive, envolvendo lá os conselheiros substitutos. Se eu não estiver equivocado, na posse dele lá como conselheiro, não estiveram presentes 2 ou 3 conselheiros substitutos, o que acabou sendo interpretado como uma forma de represália à indicação do conselheiro Guilherme Maluf. Pois bem, nesta eleição de ontem, Guilherme Maluf contou, incluindo o dele aí, com 7 votos. Ele foi eleito por unanimidade. Foi eleito por unanimidade. E aí, em cima de um discurso ali de união e de harmonia. Eu não vou me arriscar a dizer que todos os problemas estariam resolvidos lá de convivência no Tribunal de Contas entre titulares e substitutos. Mas a impressão que passa é o seguinte, é que aquele clima que era muito mais tenso, passa a impressão de que amenizou bastante. Mas algumas certezas a gente tem, né? Que foi uma grande vitória do Guilherme Maluf. Não, isso que eu estou dizendo, isso que eu estou colocando. Foi uma grande vitória dele porque ele conquista uma vitória por unanimidade. Mostra que ele teve humildade e habilidade para costurar essa unidade lá no Tribunal de Contas. E mostra que o colegiado hoje está unido. Talvez essa unidade tenha sido possível em função de um fato extremamente relevante. Só para lembrar o telespectador, o que é que mais se questionou da questão da ida do Guilherme Maluf? Primeiro, a existência
da delação do Alain Maalouf, sobre cujo fato já tivemos oportunidade de dizer aqui que não há nem denúncia por parte do órgão acusador, que é o Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Segundo, o que mais foi questionado depois disso, ou tanto quanto isso, foi o ritual estabelecido pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. O deputado Botelho foi um dos principais acusados nessa questão. Não, o rito estabelecido pela Assembleia não é democrático. O rito estabelecido pela Assembleia favorece o Guilherme Maalouf. O rito não sei o que e tal. Foi julgado pelo juiz de piso aqui, o deputado Botelho ganhou. Foi julgado pelo Tribunal de Justiça, o deputado Botelho ganhou. Foi julgado no Superior Tribunal de Justiça, o deputado Botelho ganhou. E foi julgado no Supremo Tribunal Federal. E o deputado Botelho ganhou. Que aquele rito era um rito democrático e um rito adequado para se fazer a sabatina de conselheiro do Tribunal de Contas. E, olha, tomara que o Guilherme Maalouf tenha, durante o seu mandato, a habilidade que teve para se conduzir até a presidência. Porque ele tem um bom começo no Tribunal de Contas e tomara que ele fortaleça a Corte de Contas do Estado de Mato Grosso. Vamos então para o nosso primeiro intervalo. Eu ia falar para mais um, mas é o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Ainda vamos repercutir aquele caso do vereador Adevair Cabral, que é acusado de assédio sexual. Então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Um pedido de cassação contra o vereador Adevair Cabral deve ser protocolado nos próximos dias. Ele é acusado de assediar uma ex-servidora da Secretaria de Saúde. Os detalhes com a Luciana Gavilha. O vereador Abílio Júnior enfrenta um processo na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e pode ter o mandato cassado. Ele foi representado pelo suplente de vereador Oséias Machado, que acusa Abílio Júnior de cometer abuso de autoridade. O motivo foi a fiscalização do parlamentar no Hospital São Benedito. Estive no Hospital São Benedito, abri gavetas, mexi em papéis, pedi para mexer em computadores e que esses computadores imprimissem documentos. Ele queria que eu fizesse isso com agendamento e ele queria que eu fizesse isso por ofício. Bom, eu, na presidente da CPI da Saúde, tenho poder de polícia, como a própria CPI preconiza. E fui lá em flagrante pegar atos ilícitos. Não poderia combinar com os Zé, eu vou ir tal dia fiscalizar se vocês estão fazendo algo de errado. Não é assim que funciona. O vereador dispara, diz que existem interesses do Poder Executivo e do Parlamento em cassar o mandato dele. Ele relembra que foi a investigação dele durante os trabalhos da CPI que resultaram na prisão do ex-secretário de Saúde da capital, Ruark Douglas, e que hoje está sendo punido por cumprir o seu papel, fiscalizar. Estive no Hospital São Benedito, onde ele estava, e identifiquei atos de corrupção dentro da onde ele administrava. E ele achou que isso é um abuso de poder, que eu não poderia ir lá fiscalizar do jeito que fiscalizei, não poderia encontrar as informações que encontrei e logo o secretário Ruark Douglas não seria preso como foi. O vereador usou o plenário da Câmara e fez uma grave denúncia contra o vereador Adevair Cabral. O teor é assédio sexual. Seria contra uma servidora da saúde. Essa servidora veio para mim e me falou que o vereador Adevair Cabral pediu para que ela fosse até a Associação dos Servidores para falar sobre essa vaga de emprego. Conversar pessoalmente na Associação do Servidor não é problema de seguro, né? Poxa, o que mais vai acontecer com a Associação do Servidor? Ela me relatou que ao entrar na Associação do Servidor, encontra o vereador Adevair Cabral atrás do computador se masturbando esperando por ela. Isso é muito sério. E aí, ela não denuncia. Sabe por quê? Mãe solo, tem que cuidar do seu filho. Não é fácil arrumar emprego.
Denunciar vai ser perseguida, será que acontece alguma coisa com ela? Será que vai acontecer alguma coisa com ele? E aí, ela me diz que o Gilson, uma pessoa indicada pelo vereador Edevair Cabral, começa a perseguir ela. Tira ela da unidade básica de saúde. Manda para as outras unidades. Até que um tempo depois ela é mandada embora. Eu só quero que essa Câmara se posicione. Não é não. Assédio sexual não é tolerado. Eu posso ser caçado, mas não vou me calar. O vereador Edevair Cabral fez um pronunciamento, alegou inocência. Com relação ao assédio, eu pedi para os meus advogados verificar nas delegacias, no Ministério Público. Até ontem não existia nenhuma representação contra mim. Aí eu fico me perguntando por que, se a pessoa se sentiu constrangida, não gostou, por que não fez um BO contra mim na época? Eu falei para os meus advogados, eu quero que representem judicialmente todas as pessoas que estão fazendo isso comigo. Covardemente, que a gente vai restabelecer essas covardia que estão fazendo comigo. No momento, não existe pedido de cassação contra Edevair Cabral. A ONG Moral teria sinalizado ao vereador denunciante que teria interesse em protocolar a denúncia. Em contrapartida, havia uma denúncia de que o Ministério Público estava investigando o vereador Edevair Cabral por suposto aliciamento de menores, isso em 2017. No entanto, como não teve denúncia formal na Casa de Leis, ele não é investigado pela Comissão de Ética. Mas, se a denúncia chegar, o caso será apurado. A Comissão de Ética só age a partir do momento que houver uma representação. E não aconteceu. Alguém sentindo-se ferido ou querendo fazer uma representação tem todo o seu direito, mas não chegou. Agora, a partir do momento que essa representação chegar à Comissão de Ética, nós vamos investigar com absoluta tranquilidade e com absoluta isenção. De outro lado, o prefeito da capital, no início desta semana, disse que confiava em Edevair Cabral. A defesa gerou questionamentos na Câmara, pois em nenhum momento houve lamento em relação à possível vítima. Como é um julgamento, tem que ser ouvido as duas partes, tem que trazer para o processo todos os fatos, todas as provas, para a gente tirar uma conclusão definitiva desse caso, que a gente não pode antecipar, fulano, ciclano é culpado, isso não. O vereador Edevair Cabral vai formar uma ação judicial contra Abílio Júnior. Discutir depois na justiça, tudo, eu não vou afrontar ele, eu estou calmo, estou tranquilo. Por que eu estou calmo, estou tranquilo? Porque eu sei o que eu estou fazendo e eu não devo. Se eu devesse, eu estaria escondido. O que estão fazendo comigo, com minha família, é muito ruim. De outro lado, o denunciante quer levar a vítima para prestar esclarecimentos no próprio plenário. Ela já se dispôs a vir no plenário, já se dispôs a fazer todos os procedimentos que são necessários. O vereador Edevair Cabral está dizendo que não há nenhuma representação, mas essas representações acontecerão. Se não me engano, a ONG Moral está buscando a representação de direito desta mulher e também haverão outras representações. O mais chocante é que a gente também recebeu outras denúncias, outras pessoas, outras mulheres, está dizendo que isso é normal, que isso acontece e que isso precisa ser apurado e tem que acabar. Não podemos aceitar isso. Pareceu ali, Nayara, não sei se foi a sua impressão também, o Edevair muito emocionado, né? Ao relatar essa situação toda que envolve o nome dele. Dizem que ele chorou. Ali na imagem eu não vi, mas parece que ele chorou ali quando ele relatou a parte da denúncia, na verdade, da investigação do Ministério Público, que o acusa de envolvimento aí com menores, né, abuso de menores. Ele chorou, me parece, segundo a repórter Luciana Gavilha, neste momento. Agora, do assédio, na verdade, ele apenas disse que não existe boletim de ocorrência, então foi só isso e já mudou aí para a denúncia do Ministério Público. Agora, é uma denúncia da mais profunda gravidade, né? É muito grave a denúncia. Aí o vereador colocou lá o seguinte: olha, eu não quero atacar nenhum vereador, nem meus inimigos que estão atacando a minha honra, minha família, que tentam jogar o meu nome na lama. Quero esclarecer que estou sendo vítima de uma grande
perseguição política. O que eu tenho a colocar é o seguinte: tudo isso precisa ser apurado, precisa ser investigado, porque o que já foi divulgado pela imprensa aí, apontando para o vereador Adevair Cabral, não foi apenas a atitude do colega dele lá da Câmara, do vereador Abílio Júnior. O Abílio Júnior teve lá a questão da foto, né, que estaria mostrando uma foto para os outros colegas vereadores. Aí ele disse que essa foto já tinha também chegado para outros colegas lá na Câmara, isso o próprio Abílio Júnior chegou a dizer. E aí o Antero também colocou no programa de ontem aqui que, olha, e aí é o seguinte, não se podia afirmar que aquela foto lá fosse o vereador Adevair Cabral. E aí, no boletim de ocorrência, no BO que ele registrou, ele teria confirmado. Que ele, Adevair, registrou, né? Contra o Abílio. Que ele, Adevair Cabral, registrou, que, olha, ele está mostrando uma foto minha. Aí ele assumiu que aquela foto que a foto era dele. Um outro aspecto que eu quero... Mas depois falou de manipulação, que tudo pode ser manipulado, tanto conversa quanto imagens. Então, ele falava da quebra aí do sigilo telefônico. O que eu digo é o seguinte: ninguém pode, tem a denúncia, ela é muito grave, você não pode condenar de forma antecipada e nem pode absolver de forma prematura. Tudo precisa ser apurado, ser investigado, até porque é um homem público. Tem que partir dos homens públicos os exemplos maiores para a sociedade. Agora, eu quero destacar um ponto aqui na fala do vereador Abílio Júnior. Ele falou, olha, o vereador Adevair Cabral disse que, por enquanto, não tem prova nenhuma, não tem denúncia formal, a pessoa já se prontificou, a pessoa que teria sido a vítima do assédio sexual, aí lá na Câmara. Não foi isso que o Abílio Júnior falou? Sim. Foi isso que ele falou, que ela se prontificou, aí lá. Aí ele citou também a questão da ONG Moral, que vai fazer a denúncia ou o pedido lá de cassação do vereador Adevair Cabral. A minha pergunta é o seguinte, o meu questionamento é uma interrogação. Olha, o caso já é de completo domínio público. Não sai da mídia há uns 4 ou 5 dias. Manchete de capa de todos os sites, dos jornais, das emissoras de TV. O questionamento que eu faço é o seguinte: não tem uma denúncia na polícia da pessoa que foi vítima? Porque agora é o seguinte, lá não pode ser em segredo de justiça? Pode. Pode ser, não pode? Pode. Isso daí é o seguinte, se tiver essa denúncia, não vai ficar mais fácil de investigar? Pois é. Só que daí a gente não pode esquecer, a gente não conhece aí o contexto em que vive essa suposta vítima, né? Porque isso baseado em outros casos, em outros relatos, a gente conversava até mesmo no intervalo sobre o caso do João de Deus, depois de uma denúncia, várias vieram à tona, Antero e Lúcia, a gente não sabe o contexto em que vive essa vítima, a coragem, tudo aí o que está relacionado, por que ela ainda não foi registrar esse boletim de ocorrência, o que impede, será que ela vem sendo ameaçada? Porque o vereador Abílio Júnior já colocou que foi dela que ele recebeu a tal foto, não foi? Foi isso que ele disse. E que outros vereadores receberam. E que outros vereadores também receberam. Olha, eu não estou aqui fazendo a defesa... E que ele não encaminhou a foto para ninguém. Que não encaminhou. Eu não estou aqui fazendo a defesa de Adevair Cabral de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vi as declarações que ele fez, mas a acusação é gravíssima e tudo tem que ser apurado e tem que ser muito bem investigado. O que não dá para aceitar, desculpa, meu amigo, meu irmão, meu companheiro, meu colega de trabalho, Toninho de Souza, que quer se comportar como se ele fosse desembargador, juiz de direito. Olha, nós não fomos acionados. Quem é inerte é o poder judiciário. A Câmara não é inerte. Eu tive a oportunidade de ser parlamentar. Na minha época em que fui vereador, não tinha conselho de ética na Câmara. E nem precisava, a Câmara era muito boa.
Na época em que eu fui deputado federal e senador, tinha. Mas ninguém precisava chegar à denúncia de fora, não. Ou o partido representava, ou algum parlamentar representava, ou alguém se sentia incomodado, pedia o esclarecimento daquele fato. Não significa condenar antecipadamente ninguém. Ponto 1. Ponto 2. Acho que o Lúcio está coberto de razão. Não dá para condenar o Adevair, mas também não dá para absolver. Não dá para fazer nenhuma das duas coisas. Nem condenar e nem absolver. E terceiro, quem é que vai condenar a moça? Como fez o prefeito Emanuel. É a palavra dela contra dele. Ela tem que provar isso. Eu ponho minha mão no fogo pelo Adevair. Porque ele é honesto. Porque ele é honesto, é certo, é homem de família. É outra atitude que não pode ter. Por tabela falou o seguinte, eu acredito nele e não acredito nela. Passou essa imagem. Passou a imagem assim, eu não acredito nas mulheres, né? Porque isso é uma agressão à mulher. O machismo está tão arraigado nas pessoas que as pessoas agridem as mulheres sem perceber. Gente, quem que é essa mulher? Eu não a conheço. É por isso que eu toquei nesse ponto. Eu não o contexto conheço. em que ela vive. Pois é, eu não a conheço. Ela é uma funcionária pública que conseguiu emprego pelo Adevair. Pelo que o Abílio falou, é mãe solo, mãe sozinha, Mãe ou seja, solteira. solteira. Mãe solteira, funcionária pública, conseguiu emprego pelo Adevair. Imagine o turbilhão de pressão que tem na cabeça dessa moça. Que ela pode perder o emprego, que ela pode ficar sem um salário para sustentar a filha dela, que ela pode perder isso, perder aquilo. Aliás, ela foi convidada para aquele ato para discutir a questão dela funcional, por quem a indicou. Quer dizer, essa é a versão que está relatada na imprensa. O que está divulgado na imprensa é que ela foi, e que ao adentrar a associação, encontrou o vereador que deveria conversar com ela sobre a situação funcional dela. Aí ela vai entrar? Vai. Aí ela entra e encontra ele masturbando. É isso que está na imprensa. Aí teve foto, teve a foto, teve essa informação aí da masturbação na sala onde o vereador aguardava a ex-funcionária. E aí eu quero colocar o seguinte aqui, essa mulher envolvida nesse turbilhão, nesse verdadeiro inferno que deve ser esse assunto hoje na vida dela, essa mulher, Nayara e Antero, ela precisa de proteção. Ela precisa de proteção. A Defensoria Pública tem que intervir. O Ministério Público tem que intervir. Ou vai deixar essa mulher aí sem essa proteção, porque ela precisa disso hoje. Hoje ela precisa disso. Ontem o que se percebeu foi que os poderes vão se mobilizar contra ela, né? Agora, por exemplo, aí voltando... Com a fala do prefeito. Agora voltando lá. E a ONG Moral, não sei se vocês já falaram, mas a ONG Moral vai protocolar. Diz que até o final da semana ontem, o Jornal Gazeta iria protocolar um pedido de cassação. Mas a ONG Moral também tem que se informar para protocolar, né? Pode protocolar qualquer peça lá, né? Mas às vezes tem um contato até mais direto com ela, para né? não facilitar a defesa, né? Protocolar de ouvir dizer. Até para não fortalecer o discurso de quem está falando que tem perseguição política. Eu queria voltar no assunto lá da Comissão de Ética rapidinho pelo seguinte, olha, eu vi uma informação, vi entrevistas dizendo o seguinte, de que, olha, lá na Comissão de Ética da Câmara, é até mais fácil, porque já existe um procedimento aberto, incluir mais um tópico para investigar o Abílio Júnior num processo administrativo por quebra de decoro parlamentar. Seria o seguinte, seria mais fácil investigar o Abílio Júnior, porque já tem o processo aberto. E aí, para investigar a Adevair Cabral, seria mais difícil, porque alguém teria que representar. Eu vou citar, Nayara, o mesmo exemplo que eu citei ontem, lá no programa Tribuna da Rádio Vila Real. O normal, né, Antero, é o cachorro mordeu o traseiro do homem, né? Parece que estão querendo fazer o seguinte, que o homem passe a morder o rabo do cachorro agora. É isso, inverter a situação. Era esse o meu questionamento. Lúcio, vamos então para o seu destaque? Vamos lá. Meu destaque é para dizer que
vale a pena fiscalizar. Foi aberta aí a CPI da Energisa para investigar aí os aumentos abusivos nas contas de energia elétrica nos últimos meses. Aí a reclamação, olha, aumentou 40%, aumentou 50%, aumentou 60% a conta de energia. E aí o seguinte, quando eu digo que fiscalizar é importante porque a população cria confiança quando ela observa que os direitos dela tem lá gestos de quem está pensando em defender esses direitos. Olha só, Energisa bate recorde de reclamações de consumidores em Mato Grosso. O número agora dessas reclamações é 4 vezes maior do que nos últimos meses. Em outubro deste ano, uma reportagem aqui do Folha Max, em outubro deste ano, o total de reclamações junto ao PROCON estadual passou de 5.200 registros. Foram mais de 3.600 reclamações pelo Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor e mais de 1.600 na plataforma consumidor.gov.br. A energia elétrica representa 39% do total de reclamações. Eu acredito que influiu bastante essa CPI da Energisa, que foi instalada lá na Assembleia Legislativa, que vem mostrando também outras coisas, né? Outras informações já começaram a aparecer. Faltou energia lá no Distrito da Guia, faltou energia lá em Porto Esperidião, faltou energia onde mais? Enfim, na Zona Chapada, Rural tem muito, né? Então é o seguinte, Barão. Tem aparecido aí muitas denúncias a Zona Rural sofre com a sobre o serviço que está sendo prestado pela Energisa. E aí, só dando sequência aí na informação, nesse período, a energia elétrica não foi só o serviço mais reclamado junto ao PROCON, como também registrou um aumento quase 4 vezes maior do que a média dos meses anteriores, que era de pouco mais de 500 registros. Foram 1.779 reclamações contra a concessionária de energia. E aí, dessa forma, a área de serviços essenciais se mantém no topo do ranking do PROCON aqui em Mato Grosso. E aí, depois da energia elétrica, vem lá uma outra área aí que é problemática, não é? Que é água e esgoto e, na sequência, aí, a telefonia celular. Mas voltando lá à CPI da Energisa, os deputados precisam avaliar bem esses dados aqui, porque esse aumento de reclamações é a expectativa da população, que aumentou e aumentou bastante, de que essa comissão parlamentar de inquérito poderá produzir resultados positivos para a população. Porque é o seguinte, essa CPI aí, ela só se justifica comprovando-se os aumentos abusivos se refletir diretamente nessas reclamações que estão sendo feitas pelos consumidores. Cobrou a mais? Vai ter que devolver o dinheiro. Não está investindo como deveria para melhorar o atendimento aqui ao consumidor, né, no que se refere aí à energia elétrica, para não ter tantos cortes, que esses cortes não sejam tão demorados no fornecimento. Então, estas respostas precisam ser dadas ao consumidor. Então, a prova de que a CPI criou essa expectativa e depois o seguinte, não adianta vir com aquela história, olha, nós achamos que era isso, mas não é aumento abusivo, ou seja, de repente terminar em pizza sem dar essas respostas para o consumidor, que está se sentindo lesado e muito lesado. Certo, Lúcio, e que a CPI realmente, como você falou,
atenda à necessidade e os anseios da população, porque, na verdade, isso é colocado em xeque. Essa CPI vai ser para atender realmente a população? É esse o questionamento que eles se fazem. A população vai sentir efetivamente os trabalhos que vão ser feitos aí durante essa CPI, ou vai ser apenas, a gente volta a falar aquele velho ditado, CPI para inglês ver? Só esperar aí que essas reclamações, essas milhares de reclamações aí dos consumidores contra a Energisa, pelos aumentos abusivos, como atesta o próprio PROCON, vamos esperar o seguinte, que as reclamações de todos esses consumidores, que eles não estejam servindo apenas de massa de manobra para atender outros interesses. Só isso. Vamos então para mais um intervalo. Na volta a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Antes do destaque do Antero, vamos a esta notícia que vem do antagonista. Fachin nega pedido da PF para prender Dilma. Edson Fachin negou um pedido da Polícia Federal para prender Dilma Rousseff na operação deflagrada ontem para coletar provas de corrupção e lavagem de dinheiro por parte de senadores do MDB, que teria recebido da JBS mais de 40 milhões para apoiar a reeleição da petista em 2014. A PF também queria a prisão temporária do ex-ministro Guido Mantega, do ministro do TCU, Vital do Rego, e dos ex-senadores Eunício Oliveira e Valdir Raupp. E ainda a PF pediu a prisão sobre os investigados com maior relevância, que, segundo as investigações, atuaram na entrega e no recebimento em espécie das quantias ilícitas em benefício dos senadores do antigo PMDB, hoje MDB. O Fachin autorizou busca e apreensão, né? Isso. Mas negou as prisões de Dilma Rousseff, do ex-presidente do Senado Eunício, do senador MDBista Eduardo Braga, do ministro do Tribunal de Constituição da União Vital do Rego, além do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e do ex-senador Valdir Raupp. Todas as prisões foram pedidas pela Polícia Federal, porque há indícios de que eles receberam, também participaram e organizaram bastante aquela propina da JBS para o MDB. Então, a PGR, na ocasião, né, estava ainda sob o comando de Raquel Doge, que deixou o posto em setembro. O vice-procurador-geral da República, Bonifácio Borges de Andrade, que subscreveu o parecer, foi contra as buscas nos gabinetes de políticos, mas autorizou buscas nas residências deles. Também os governadores Helder Barbalho, filho de Jader, no Pará, e Renan Calheiros Filho, no Alagoas, foram também alvos de busca e apreensão. Que é governador, né, do estado. Governador do estado. Vamos para o seu destaque, Antero? Vamos, o meu destaque é assim, é auspicioso, é uma vitória do agronegócio que trabalha, do pequeno agronegócio, dos milhares de pecuaristas do estado de Mato Grosso, e é também uma ação pequena, mas muito valiosa do governo Mauro Mendes. Pequena por quê? Porque, na verdade, faz tempo que isso podia estar sendo feito. Isso podia estar sendo feito desde o governo de Simval Barbosa, Brairo Maggi, quando a gente já tinha tecnologia para isso. Mas apenas agora, no governo Mauro Mendes, é que se autoriza a emissão da Guia de Transporte Animal, do GTA. O GTA é o nome que se dá à Guia de Transporte Animal. Quando alguém transporta gado de uma fazenda para outra, ou quando alguém vende gado da fazenda para o frigorífico, ele tem que ter, para circular aquele gado, uma guia de transporte animal. Para emitir aquela guia, ele tem que pagar o FETAB para a Secretaria de Fazenda, com base no determinado valor que é estabelecido pela Secretaria de Fazenda. E isso tinha que ser feito pessoalmente. Agora, você imagine, em todo o estado,
as pessoas tinham que ir no INDEA local para emitir isso. E agora você pode emitir isso pelo telefone. Você pode fazer essa emissão do guia de transporte animal pelo computador. Você vai no computador, vai no telefone, emite a guia, faz o pagamento ali pelo telefone mesmo. Na própria emissão da guia, você já informa seu cartão e já faz o pagamento imediatamente para o Estado. E a guia é emitida online. Quer dizer, você já faz toda a documentação online. E aí as pessoas já estão habilitadas a circularem com o gado. E assim, você pode fazer aquilo e imprimir o papel para que o motorista possa viajar de uma cidade para outra com aquele papel já impresso. Ou você pode fazer aquilo, pegar todas essas informações no seu WhatsApp e mandar para o WhatsApp do motorista. Aí o motorista abre aquilo e aquilo também pode ser fiscalizado nos postos fiscais. Quer dizer, aquele também é um documento reconhecido hoje pela Secretaria de Fazenda. É um avanço enorme. E para conquistar esse avanço, primeiro foram necessárias várias mobilizações do setor produtivo de Mato Grosso. Porque assim, se o cidadão no INDEA estivesse de má vontade, o cara atende uma pessoa, vai lá, toma um cafezinho, vai no banheiro, toma água, demora aí, vem para atender a outra, etc e tal. Imagine a velocidade que isso ganhou, a facilidade que isso ganhou, e a facilidade, inclusive, para aumentar a receita do Estado, e a facilidade para fazer a comercialização do gado. Então, eu creio que essa foi uma ação pequena. No Japão, que eles trabalham muito, pequenas ações, grandes realizações. Essa foi uma pequena ação e uma grande realização do governo Mauro Mendes. Mas não só do governo Mauro Mendes, porque a Acrimate foi fundamental para que isso tivesse acontecido. Inclusive fundamental no cofinanciamento dessa questão. Era isso, Nayara, tá? Com relação a essa questão do INDEA. Agora, essa informação que passa a ser, antes tinha que ser de forma física, né? A presença lá do produtor, lá no INDEA. Hoje isso passa a ser pelo meio digital. Apesar disso, o Estado não perde a condição dele de fiscalizar. Claro que não. Se aquilo que foi informado bate com o que está sendo transportado. Com a realidade. Isso. Quer dizer, o Estado... Isso diminui também os casos, na verdade. Você falou da questão da fiscalização, que deve ser a mesma, Isso mas... dá uma economia danada de combustível, diminui as irregularidades? Ajuda a diminuir? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa com relação à irregularidade. Ganha tempo. Você ganha um tempo enorme. O governo chegou a divulgar uma economia prevista? Não, o governo não chegou a divulgar. É até difícil de calcular. Quer dizer, é até difícil de calcular quanto de combustível que o cidadão gasta para ir até o posto do INDEA. Por exemplo, em Cuiabá tem o posto do INDEA no Parque de Exposição. De qualquer lugar que você esteja aqui na região circunvizinha, você tem que pegar o carro, ir no Parque de Exposição, enfrentar a fila, fazer a emissão, aguardar lá 2 ou 3 horas, depois pegar a impressão do documento que você pagou no INDEA e aí que você ia entregar para o motorista. Agora você faz da sua casa, do seu escritório. Você não precisa nem ir lá ter contato com o motorista. Telefona para o motorista e olha, pode ir lá embarcar o gado. E já encaminha para o motorista. O motorista recebeu, ele já está apto a levar o gado. Então, é uma conquista realmente extraordinária. Aliás, essa modernização chegou no Detran também, porque muita gente reclamava do Detran, né? Hoje você pode fazer tudo pelo celular. Você pode fazer tudo no Detran, atualizar seus documentos, pode fazer tudo. Na verdade, esse é o pelo futuro, celular. é desburocratizar. Eu lembro que logo quando começou a Notícia de Frente, eu fiz uma reportagem especial como repórter
aqui da TV sobre a burocratização, quanto impedia o avanço da economia no Brasil. E eu conversando com empresários que demoraram aí quase um ano para abrir uma empresa, então gente que dava preferência de ter uma empresa em outro país por conta das altas taxas, da burocracia que existe aqui no Brasil. Infelizmente. Mas vamos então, né? Vamos embora, né? E torcendo, com boa notícia. Porque amanhã é quinta-feira. Não, Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feira e Nayara me corrigindo. Estou perdida, estou perdida. Amanhã é quinta-feira e hoje já tem 42 assinaturas no Senado a favor da prisão em segunda instância e mais a manifestação do Flávio Bolsonaro, que não assinou, mas declarou que é a favor da prisão em segunda instância. Então já teriam 43 votos dos 49 necessários para aprovar a PEC estabelecendo a prisão em segunda instância no Senado. E começaram a fazer a lista na Câmara dos Deputados. Mas nada disso vai acontecer se o povo não for para a rua. Se o povo não for para a rua para pressionar o Supremo, pressionar, que eu falo, é democraticamente, civilizadamente, não é agredir nenhum ministro Supremo, não. É pressionar como tem que ser pressionado. O que eles estão fazendo é um retrocesso no combate à corrupção no Brasil. É isso. Obrigada, Lúcio. Obrigada, Antero. Obrigado e até amanhã.